Shalom Adonai, como saber se uma profecia vem de Deus ou não? É nesse vídeo que você vai descobrir agora como descobrir se uma profecia provém de Deus ou do diabo. Quantas fontes de inspiração tem na Bíblia? É isso que nós vamos tratar agora, pessoal. Estou aqui com a minha Bíblia na mão, estou aqui na sala de aula, aqui na sede do Instituto Teológico. Eu vou falar para vocês como saber se uma profecia vem de Deus ou não, tá bom? Então vamos lá, ó. Como saber se uma profecia é de Deus ou não? É através da palavra de Deus que nós vamos responder, através da Bíblia, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, a profecia bíblica, eu estou com a minha Bíblia na mão, ela é bem antiga, essa Bíblia tem mais de 20 anos, mas é Bíblia, tá? Está bem antiga, mas é Bíblia. Vê lá, o que a Bíblia diz? A Bíblia fala que a profecia serve para três coisas: edificação, consolação e exortação. Olha só, a palavra de Deus, a profecia, ela serve para três coisas. Número 1, edificação. Primeira coisa para saber se uma profecia é de Deus ou não, ela traz edificação? Traz. Então, está no primeiro ponto, é de Deus. Ela não traz edificação? Pronto, então não é de Deus. O segundo ponto, ela traz exortação? Sim, então é de Deus. Que a profecia do maligno não traz exortação. O terceiro ponto é consolação. Edificação, exortação e consolação. Traz consolação? Sim, então é de Deus. Agora só traz exortação, não traz consolação, não é de Deus. Tem que ter esses três requisitos: edificação, exortação e consolação. Não pode faltar um. Se faltar um, não é de Deus. Tá bom? Mas o que fala e profetiza, mais o que profetiza, fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Aonde está isso? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, diz que a profecia edifica, exorta e consola. Mas o que profetiza aos homens fala para edificação, exortação e consolação. Pronto. Se só consola e não exorta, ou só exorta e não consola, não edifica? Não. Tem que ter os três pilares: exortação, edificação, consolação. Tem os três? Tem. É de Deus. Não tem os três? Está faltando um? Não é de Deus. Primeiro ponto. Segundo, você vai ler na tua casa o livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22. Vai estar falando o quê? Se um profeta falar uma palavra e não se cumprir, esse profeta falou na soberba do seu coração e não o Senhor. Se é de Deus, se cumpre. Se não é, não se cumpre. Então, primeiro ponto, como saber se uma profecia é de Deus? Ela tem os três pontos: ela exorta, ela edifica, ela consola? Sim. Segundo ponto, Deuteronômio capítulo 18, versículo 20. Ela se cumpre? Sim. Se se cumprir, é de Deus. Se não se cumprir, não é de Deus. Tá? Então, profetizou, vamos aguardar. Lembrando, profecia se guarda no bolso. A palavra se guarda no coração. O salmista Davi falou: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A Bíblia você guarda no coração. As profecias você guarda no bolso ou na estante. Se cumprir, amém. Se não se cumprir, amém. Mas se colocar a profecia no coração, e se não se cumprir, vai se autodecepcionar. Guarde a Bíblia no coração e as profecias no bolso.
Então, o primeiro ponto eu já falei, ela tem que ter os três: edificação, exortação e consolação. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. A segunda forma é se ele se cumprir. Se cumprir é de Deus. Se não se cumprir, não tem nada a ver de Deus. Tá? Terceira forma, profecia tem que ser pela Bíblia. Essa é a forma mais correta de se analisar uma profecia. É analisando pela Bíblia. Por exemplo, foi profetizado que o cavaleiro amarelo ia descer à terra dia 30 de março de 2021. Já passou, nós estamos em abril, já passou. Esse cavaleiro amarelo que foi profetizado, ele é escatológico. Ele vai vir lá nos selos, lá na grande tribulação, depois que a igreja foi arrebatada, mas profetizaram que o cavaleiro amarelo ia descer na terra dia 30 de março. Não cumpriu. Então, você tem que analisar a profecia na Bíblia. O cavaleiro amarelo é para escatologia, é um assunto dos selos, depois do arrebatamento da igreja, na grande tribulação. Aí é a hora dele vir. Então, não bateu na Bíblia, não é de Deus. Toda profecia tem que ser filtrada com a Bíblia. Lembrando, profecias são de Deus, mas a maior profecia do mundo é a palavra de Deus. A Bíblia é a maior profecia. Todas as profecias estão abaixo da Bíblia. Primeiro, a Bíblia, depois, as profecias. A Bíblia tem o poder de julgar as profecias. Detalhe, nós temos que julgar a profecia e não o profeta. Tem gente que está condenando o profeta lá, do Belém do Pará. Não condene o profeta. Você tem que julgar a profecia e não o profeta, certo? O profeta, no muito, você vai pensar, bom, não falou de Deus, falou dele. 3 fontes de inspiração, olha só. 3 fontes de inspiração. Existem 3 tipos de profecia. Profecia de Deus, profecia do homem e profecia do maligno. Eu vou repetir. 3 tipos de profecia. Profecia de Deus, se cumpre, exorta, edifica e consola. Profecia da emoção do homem, da carne, não se cumpre, não se exorta, nem se consola e nem se edifica. Profecia maligna, essa vem só para matar, destruir. Então, dentro da igreja tem 3 fontes de manifestação: divina, humana e diabólica. Dentro de um culto religioso tem 3 fontes de manifestação: divina, humana e diabólica. O que é divino se aceita, o que é humano se ensina, o que é diabólico se expulsa. 3 fontes de inspiração: profecia de Deus, profetada do homem e profetada maligna do diabo. Qual a diferença entre profecia e profetada? Profecia vem de Deus, consola, edifica e exorta, e se cumpre, e está dentro da palavra de Deus. E profetada é o quê? Profetada é a que vem do coração do homem, das suas emoções. Tem hora que o homem fala pelas suas emoções. Aí não é profecia, é profetada, porque não vem de Deus, não vai se cumprir. Então, dia 30 de março não foi profecia, foi profetada. Tá bom, pessoal? Então, a maior fonte de inspiração de saber se a profecia é de Deus ou não é a Bíblia. Como saber se uma profecia é de Deus? Analisa os pontos que ela está falando. Por exemplo, na profecia diz, não existe mais batismo com o Espírito Santo. A Bíblia diz, há batismo. Então, ela já não é de Deus. Por exemplo, profetizar alguma coisa que não está na Bíblia. Aí você vai analisar. Tá bom, pessoal? Paulo diz, mesmo se um anjo descer do céu, trazendo outro evangelho, a não ser que seja esse, seja anátema, seja maldito. Está lá em Gálatas. Tá bom, pessoal? Esses são os 3 pontos principais de você descobrir se uma profecia é de Deus ou não. O profeta lá de Belém do Pará, ele foi infeliz,
profetizou dele mesmo, não de Deus. Não se cumpriu. Tá bom, pessoal? Para quem não me conhece, eu sou professor de teologia há mais de 20 anos em São Paulo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, curta e compartilha. Shalom Adonai. Aguardo os próximos vídeos.